Olá! Oi, Simone, boa noite. Tudo bem, Fábio? Boa noite. Tudo jóia. Bom, deixa eu fazer a introdução aqui então. Bom, boa noite a todos que estão entrando aí para mais uma live aqui do Artemis Laboratório. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. E hoje vamos ter uma live muito especial aqui com a participação da doutora Simone, médica gastroenterologista. E nós vamos falar sobre um tema muito atual e que muita gente tem perguntado e comentado, que são as intolerâncias alimentares, né? As dificuldades que as pessoas têm de conseguirem digerir alguns alimentos específicos, né, Simone? Sim, Bom, então, sim, Simone, primeiro se apresenta aí para o pessoal para a gente começar a conversar sobre esse tema. tá certo. Bom, meu nome é Simone Braga, eu sou médica gastroenterologista, hepatologista, sou também endoscopista digestivo, atuo aqui em Dourados há 6 anos, mas já sou há 7 anos no caso, mas já sou gastroenterologista há mais de 10 anos, sou formada há quase 20 anos. E tenho, né, deparado muito com pacientes com esse tipo de afecção. Acho um tema bastante interessante. Quando o Fábio sugeriu, achei bem legal mesmo. Eu atualmente tenho meu consultório na Interclínicas aqui em Dourados, né, na gastroclínica, que agora os atendimentos estão sendo feitos na Interclínicas. E esse tipo de paciente, perfil de paciente com intolerâncias alimentares, a gente encontra muita dúvida e tem muita falácia, muita coisa que nem sempre é verdade, toda hora tem uma novidade. A gente, na ciência mesmo do tema, é tudo muito simples, né? Mas a gente acaba encontrando muito mito, muita coisas que estão novidades, que ainda são promissoras, mas que ainda não estão estabelecidas. Então, isso que é importante a gente também entender aquilo que está estabelecido, né, o que é básico, né, que funciona para esses pacientes. Legal. Bom, então, Simone, vamos começar pelo básico. O que é uma intolerância alimentar, né? Você vai falar, eu tenho intolerância à lactose, né? Tá em moda falar que tem intolerância à lactose. Mas o que é uma intolerância? Vamos começar pela definição da questão aqui, então. Uma intolerância, a gente tem, na verdade, três tipos de intolerância alimentar, né? A intolerância imunológica, que na verdade o indivíduo ele tem uma dificuldade imunológica em lidar com aquela substância. Eu vou usar o termo lidar, porque em alguns casos é na absorção, em outros casos é na sensibilidade, mas ele tem ali um mecanismo autoimune, imunológico, quando ele entra em contato com aquela substância, né? Que pode ser, no caso, a proteína, o glúten, que é uma proteína, pode ser a proteína do leite, enfim, tem outras intolerâncias. Mas, enfim, mas a que a gente vai falar hoje, a parte imunológica seria ao glúten, basicamente, né? Então, seria imunológica. Temos a alérgica, que aí, na verdade, é um território que vai muito para o lado do pediatra, para o lado do alergista, que eu, como gastroenterologista, acabo não me envolvendo muito, mas que é também um tipo de intolerância que deve ser pesquisada e deve ser levada em consideração. E tem a intolerância não imune, não alérgica, que são as mais famosas que a gente tem hoje, né? Que são as intolerâncias, principalmente no glúten, a intolerância ao glúten não celíaca, né? E então a intolerância é isso, é uma dificuldade em algum processo digestivo, que pode ser tanto na absorção, quanto na quebra, quanto na digestão, quanto na sensibilidade àquela substância, pode ser considerado uma intolerância também, quando a pessoa se alimenta com aquele produto e não se sente confortável, é considerado uma intolerância também. Então, a intolerância, ela pode ter essas características, né? Legal. Bom, nós vamos focar mais nesse terceiro grupo, E, né? Hoje, né? E quando a gente fala, então acho que é interessante a gente comentar um pouquinho aí, principalmente nesse terceiro grupo, né? sim, Que o nosso tubo digestivo, né, Simone, ele tem uma função de
digerir aqueles alimentos, quer dizer, transformar alimentos complexos em alimentos mais simples para poderem ser absorvidos, né? Sim, E aí sim. tem uma gama de substâncias que fazem todo esse trabalho, né? Isso. As enzimas, no caso, né? E Sim, muitas vezes as intolerâncias advêm dessas deficiências, né? Muitas sim. vezes a pessoa não consegue, né? Ela não produz uma substância que digere aquele alimento não é digerido. É mais ou menos isso, não é, Simone? Sim, sim, é basicamente isso, né? Uhum. Enzimático, né? Como eu falei, autoimune, né? Às vezes na sensibilidade mesmo, e quando aquele alimento não é digerido, a gente tem que pensar o seguinte, né? Nos carboidratos, né? Vamos dizer assim, de forma geral, lactose, frutose, os polióis, né? Os frutóligosacarídeos, disacarídeos, os carboidratos de forma geral, que são os sintomas, as substâncias que dão mais sintoma, né? Que a gente mais conhece atualmente. Esses carboidratos, eles, quando não digeridos adequadamente, eles ficam livres, né? Que a gente chama frutose, por exemplo, fica livre. E é uma molécula grande, que não é quebrada com facilidade. Então, isso, quando chega lá no intestino, fermenta. Ocorre uma fermentação. E essa fermentação dá os sintomas. Então, na verdade, é uma fermentação né, daquele tipo de carboidrato que causa os sintomas. Sintomas, assim, é bastante simples até, relativamente simples esse mecanismo, né? Mas a grosso modo é isso. Não absorve, aquilo fermenta e causa sintomas. Então, e pode, né? Aí existem até teorias das questões inflamatórias, aquela substância, como ela não está digerida, quando ela atinge o intestino, as bactérias da flora não conseguem atuar diante com aquela substância ali, tem dificuldade na quebra, isso altera a flora intestinal, e aí também traz outros problemas imunológicos, né, de defesa, autoimune. Então, e a gente tem que entender também que as intolerâncias, elas são síndromes. Então, elas não são só esse sintoma que eu falei, que é da distensão, mas também outros sintomas. A pessoa pode ter, por exemplo, dor de cabeça, coceira, né, na pele, pode ter também mal-estar, indisposição, fadiga, né? Então, são sintomas também relacionados a essas síndromes de intolerância, né? E elas são diferentes. A intolerância ao glúten tem um mecanismo, mas assim, vamos dizer, tem uma clínica que seria o mais importante a gente ficar falando também de mecanismo, de muita enzima, muita coisa, a gente vai ficar, né, falando muito da parte técnica, mas na prática elas se parecem, os sintomas podem ser semelhantes, né, mas elas são diferentes, né? Então, a intolerância ao glúten, né, a intolerância à lactose, e essa intolerância a outras substâncias, outros carboidratos, por exemplo, esses frutóligosacarídeos, né? De sacarídeos, esses polióis que a gente também não consegue digerir adequadamente muitas vezes, que também dão esses sintomas. Então, Uhum. basicamente é isso. Não digere direito, acaba causando isso. Mas existem também, como eu falei, as outras intolerâncias, que não é o nosso foco principal hoje, a não Sim, ser quando a sim, gente sim. falar de glúten, eu acho que seria importante a gente falar um pouco, porque às vezes os pacientes chegam no consultório falando assim, não, mas eu tenho celíaca. Aí, celíaca, mas e como é que foi esse diagnóstico? Não, porque eu não posso comer glúten, eu sou celíaca. Eu não posso comer glúten, Uhum. eu sou celíaca. Aí você vai investigar, a pessoa não tem um quadro típico da doença celíaca, né? Não tem esse diagnóstico. Ela tem uma intolerância ao glúten, sim. É uma doença, é um problema, é sintoma, mas não é a celíaca, a doença celíaca propriamente dita. Então, é Uhum. bem importante também, eu acho que a gente fazer esse esclarecimento seria interessante na questão do Sim, glúten, né? sim. Nós vamos entrar, vamos entrar especificamente nessa coisa. Mas aí, Simone, antes da gente entrar específico falando do glúten, né, se esse alimento não é digerido, ele é eliminado, né? E aí, normalmente, um sintoma muito comum é a diarreia, não é isso? Diarreia também. Os sintomas mais comuns são, além da fermentação, Sim, gases, é a diarreia, porque não é absorvido, ele passa direto, sim. né? Então, sintomas de desconforto abdominal, cólica, gases. E o interessante que a gente falar é que esses sintomas, eles acontecem não de imediato, muitas vezes. Porque é interessante que a pessoa fala assim, ah, mas eu comi, não,
Mas é que às vezes o sintoma não foi naquele momento. Leva em torno de 90 minutos, né? Aquela fermentação vai acontecer ali no intestino delgado, vai levar isso para o cólon também, onde vai ter interferência da flora, das bactérias do intestino grosso. Então, assim, esse processo pode acabar acontecendo, às vezes, umas 2 horas depois da ingesta do alimento. Então, a gente tem que também ter essa consciência, que nem que a fermentação não é precoce, e a gente verifica isso, inclusive no teste respiratório, que é um dos testes que a gente usa para, por exemplo, fazer o diagnóstico da intolerância à lactose, que a gente que os sintomas e a fermentação bacteriana, que é o que dá o sintoma da diarreia e da distensão, não acontece imediatamente, acontece ali em torno de, a partir de 90 minutos da ingestão daquele produto, entendeu? Então, é bem importante a gente falar isso também. Legal. Bom, vamos começar a falar então da intolerância à lactose? Vamos Começar começar pela com ela então, lactose. né? Tá. Então vamos lá. Bom, a lactose, ela é uma substância do leite, Isso. né? É bem importante a gente Vamos falar um falar pouquinho que o leite dela. ele tem a proteína do leite, a caseína, as Caseína. proteínas do leite, que dão Uhum. aquelas doenças da infância, principalmente do lactente, né? Do bebê, às vezes recém-nascido, que tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Que é um processo alérgico, né? Às vezes também isso há um confundimento também. Às vezes você está falando de intolerância à lactose, você pergunta se o paciente tem alguma alergia, ele fala, eu tenho alergia ao leite. Não, não é uma alergia, são processos diferentes, né? A Uhum. intolerância à lactose é diferente da alergia à proteína do leite, né? A alergia à proteína do leite geralmente desaparece antes dos 2 anos de idade, no máximo 5, 6 anos de idade, ela desaparece na criança, né? Raramente um adulto vai ter alergia depois, né? Menos de 2% dos adultos vão ter ao trigo quanto ao leite, menos de 2% dos alérgicos na infância vão ter isso na vida adulta. Então, assim, e aí a gente tem intolerância à lactose, que é aquele sintoma, que é aquela situação clássica de quando a pessoa ingere o leite e sente desconforto, estufamento, gases, cólica, tem que correr para o banheiro, dá às vezes náuseas, às vezes os sintomas podem ser bem precoces também, tem uma fermentação às vezes já no intestino delgado ali, pode acontecer o precoce, estou dizendo que não aconteça, mas acontece e às vezes a pessoa tem até vômitos, sabe? Então, assim, essa é o mecanismo que acaba acontecendo. Tô vendo até que está tendo uma pergunta ali, né? A diferença entre alergia e intolerância. Né? Então, é exatamente isso. A alergia ocorre o contato com aquela substância desenvolve um processo alérgico que tem a ver com outras substâncias. É um processo diferente, não é a mesma coisa que ter aquele. Na verdade, o paciente ele digere normalmente, né? O leite, digere normalmente a proteína do trigo, né? Não tem problema na digestão, ele tem um problema do contato daquela substância com a mucosa do intestino e gera um processo alérgico que pode ser bastante grave. E geralmente é no indivíduo já alérgico, indivíduo que tem eczema na pele, alergia de pele, asma, rinite, bronquite, né? Um paciente, é um indivíduo bastante alérgico de maneira geral, para ele ter alergia. E a forma de investigar é completamente diferente da forma de investigar as intolerâncias, né? Já a intolerância não, a intolerância é uma questão de realmente dificuldade na digestão. E no leite, como que isso acontece? O leite ele está presente na alimentação, né? De todos nós, desde que nós nascemos. O primeiro alimento nosso é o leite. Então, nós Nós nascemos com somos a enzima. mamíferos. Nós nascemos com a lactase, né? Que é a enzima que digere o açúcar, que é a lactose, o açúcar do leite. Nós nascemos. Nascemos com uma grande quantidade e vamos perdendo ao longo da vida. O homem, o ser humano, é o único mamífero que mama, né? Que toma leite depois de adulto. Né? Se a gente for pegar os outros animais, eles têm uma alimentação e a lactose não entra.
Mas não vamos demonizar a lactose, até porque é uma excelente fonte de cálcio, fonte de vitamina D, é um bom açúcar, contém uma boa proteína. Então, não vamos demonizar o leite como algo ruim. Mas a gente sabe que talvez não, a maioria das pessoas não vai ter a quantidade de enzimas suficiente para digerir uma grande quantidade de leite. E isso é variável, varia de pessoa a pessoa, pode ter relação com outras doenças, com outras dificuldades absortivas, outros problemas, uso de antibióticos, alterações na flora, que podem também prejudicar mais ainda a formação da enzima da lactase, dificultar mais ainda a digestão do leite. E esse leite não digerido, ele permanece dentro do intestino, fica ali na luz, dentro do tubo intestinal e fermentando, ação de bactérias, ação fermentativa daquele conteúdo, e aquilo vai causando sintomas. Então, a intolerância à lactose, e é bem importante a gente falar isso, que não existe intolerância à lactose sem dificuldades alimentares com leite. Isso é muito controverso, porque é muito comum, agora eu vou talvez até tomar bronca, mas é muito comum a suspensão desnecessária do leite, tá? Isso é muito comum. Chegam muitos pacientes aqui no meu consultório que não tomam mais leite, e aí você pergunta por quê? Não, porque falaram que poderia ser e tal. Então, assim, a pessoa, para você dizer que alguém tem intolerância à lactose e você pedir um exame, um teste de tolerância à lactose, você tem que ter um sintoma relacionado ao leite. Existe um percentual da população que vai ter menos enzima, vai ter um exame positivo para intolerância à lactose e não vai ter sintoma nenhum. Se a gente fizer esse estudo, a gente vai encontrar, né, um percentual de pessoas que vão ter o teste de intolerância à lactose positivo e não vão ter intolerância à lactose. Coisa nenhuma, né? Então, tem sintoma relacionado ao leite? Tem notado que quando você ingere o leite... E tem o seguinte também, o leite in natura, que é o leite, né, que a gente pega ali do saquinho, da caixinha, enfim, e bebe, ele é mais sintomático que o queijo ou o iogurte, né, que já vem também com a bactéria ali, existe ali uns lactobacilos que ajudam na digestão daquele leite. Então, isso, você já ingere o leite já parcialmente digerido, fermentado, isso facilita bastante a digestibilidade do leite. Já o leite in natura, não, né? Então, é bem interessante a gente falar sobre isso também, né? Que há uma Legal. diferença. E esse dado que você falou que é muito interessante, né? Porque não tem idade para você manifestar intolerância à lactose, Não né? tem idade. É porque o pessoal fala, mas eu sempre tomei leite, e de repente agora estou intolerante, às vezes o pessoal não consegue entender isso, né? Sim, Então, sim. você pode começar a manifestar isso em qualquer idade da vida, né? Em qualquer idade, em qualquer momento, né? E é interessante que o sintoma, né, ele também varia ao longo da vida. Às vezes a pessoa fala assim, no começo eu até sentia menos, agora parece que não dá para beber nada de leite. Nada, nada, nada. Às vezes, né, porque isso pode ir progredindo ao longo do momento que se torna, que a pessoa tem sintoma, depois de às vezes alguns anos aquilo vai ficando cada vez pior. E chega um momento que não dá mais mesmo para ingerir leite e derivados, né? Então, isso vai mudando ao longo da vida, com certeza. Eu vi até nos meus filhos, né? Meus filhos começaram a ter diarreia, né? Tomando mamadeira, né? Depois de um ano e pouco, né? E aí a gente teve que substituir o leite sem lactose, né? Mas eles comem normalmente queijo, iogurte, tal. Eles não têm uma intolerância assim gigantesca. Mas se eles tomarem leite, beber o leite puro em grande quantidade, eles têm diarreia, Isso né? mesmo. Então eu acho que tudo isso tem todo um parâmetro para você também achar até onde você pode ir, né, Simone? Sim, inclusive, mesmo o intolerante tolera. O intolerante tolera um pouco, né? O intolerante pode tolerar um pouco de leite, pode. Como eu falei, o leite in natura, o leite, né, puro, né, sem nenhum aditivo, nada, é o pior de todos. Mas os outros derivados de leite, as preparações com leite,
por exemplo, o próprio chocolate, o creme de leite, né? Tem pessoas que toleram, né? E isso varia também no tratamento. Inclusive, quando a gente vai usar a enzima para tentar, né, melhorar a digestibilidade do leite, a gente pode usar. Tem pessoas que têm que tomar uma quantidade maior de enzima do que outras, né? E você comentou, isso é uma coisa legal da gente falar, né? Dessa demonização do leite, né? Porque eu vejo até coisas na internet aí, né? O pessoal falando tá achando o leite de veneno, né? E que a gente tem que falar sobre isso também, Sim. porque acaba se criando uma coisa até perigosa, né? Que a gente acaba vendo, né? Como que é a tua opinião disso? Como que você Eu enxerga tenho uma isso hoje? opinião tão assim. Eu vejo tanto problema nessa questão, assim, Uhum, vejo problemas dos mais variáveis possíveis. Vejo a questão seguinte, que a imensa maioria dessas pessoas tem o poder de escolha também, de comer outras coisas, né? Sendo que o leite poderia ajudar muita gente. Então, assim, já falando até da questão social, né? A gente também começar a divulgar que leite é ruim, leite é ruim, leite é ruim. O que vai fazer? A pessoa às vezes não tem, né, condição de comprar o leite sem lactose e tal. E aí fica ali com aquele medo de tomar, porque viu um post no Instagram dizendo que leite é ruim, e aí agora não vou, aí gasta. Então tem um custo, né? Porque esses alimentos sem lactose, que na verdade não são sem lactose, isso é bem importante a gente falar, a imensa maioria dos leites sem lactose, eles não são sem lactose, eles são acrescidos da lactase. Eles contêm lactase na composição para melhorar a digestão. Mas sem lactose só se for o leite de soja, o leite vegetal, por exemplo, né? Mas, enfim, no caso, eu acho um grande problema também a questão da carência de cálcio, né? O cálcio é necessário, né? O homem cresceu mais ao longo dos anos, né? O ser humano, né? Cresceu mais, hoje o ser humano é mais alto do que era os antepassados, né? Consegue ter uma força muscular, uma potência muscular boa, isso graças à nossa ingestão de cálcio. O cálcio é fundamental para a formação óssea, muscular, para grande parte das funções vitais. E aí você passa a não ingerir o cálcio. Aí não tem a vitamina D, aí fica repondo vitamina D, tomando comprimidos de reposição de vitamina D, que também tem um custo. Então, eu vejo um problema econômico, vejo um problema de saúde pública também e uma questão de saúde da pessoa, individual mesmo, do próprio indivíduo ter essa escolha. Então, eu sou contra, eu não recomendo essas dietas que retiram 100% do leite, a não ser que realmente ele seja a origem dos problemas, daquele problema. E aí sempre É, eu eu, tento eu sempre peço para ter uma orientação nutricional, porque muitas pessoas fazem isso por conta própria, não procuram um profissional, né? E o profissional nutricionista, ele trabalha, inclusive, até com a tentativa de reintrodução do leite, tentando com alguns produtos que contêm leite e tal, aos pouquinhos ir, né, reintroduzindo para não ficar esse trauma, né, de não pode leite de forma alguma, né? eu lembro até de uma discussão que eu tive até com um colega que falou aí, não, porque leite é um veneno, ele taxou assim. Eu até falei assim, nossa, esse veneno é muito eficiente, né? Porque eu tomo há 45 anos e ainda estou vivo, né? Então eu falei, a eficiência desse veneno deve ser maravilhosa, porque, né, eu entendo que veneno é uma coisa que te mata, né? Bom, Sim. mas tudo bem. Bom, legal. Deixa eu dar um recadinho aqui para antes da gente continuar. Pessoal, olha, tem bastante gente entrando agora, ou quem vai ter que sair. Essa live está sendo gravada, tá? Daqui a pouquinho ela está disponível aqui no IGTV do Instagram. Amanhã ela já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? No canal do Artemis. É só digitar lá no YouTube Artemis Laboratório. Tem quase 100 lives já gravadas lá, inclusive já tem 2 com a doutora Simone, essa vai ser a terceira. Né? Então, tem bastante material lá interessante. Então, se vocês perderam um pedaço, vai lá e assiste o restante da live. E eu falando assim que está aberto aqui o nosso chat aqui, então podem fazer pergunta, tá?
Façam perguntas, que é muito interessante a gente estar discutindo isso que engrandece. Então tem uma pergunta aqui, Rolfre que fez a pergunta, e ele fala, quando eu tenho uma suspeita então de intolerância à lactose, que exame que eu tenho que fazer? Como que eu tenho certeza que eu tenho essa intolerância? Uhum. Atualmente nós temos dois tipos de métodos diagnósticos para intolerância à lactose, né? Um deles é o exame de sangue, o teste de sangue convencional, né? Que é feito as coletas 30, 60 e 90 minutos após a ingestão do leite, que é feito através da medida da glicose do sangue, que significa o quê? Que se ele recebeu aquela lactose, digeriu, aquilo virou glicose, porque a lactose vai virar glicose. Então, sobe a glicose. O paciente está em jejum, a glicose sobe. Se a glicose não sobe, significa que ele não digeriu, então ele tem intolerância. Problema, né? Nem sempre as pessoas têm uma relação tão boa assim com a glicose, né? Tem os resistentes à insulina, tem uma gama de outros problemas, né? É um teste um pouco desconfortável por conta da coleta, né? Muitas vezes é desagradável, né? Então é um teste que não necessariamente a gente faz assim, eu não peço de rotina. O que eu peço na minha rotina é o teste respiratório, que eu acho mais eficaz e mais simples assim de ser realizado e atualmente é o mais moderno, é o mais recomendado, é o padrão ouro, né? O teste respiratório você ingere um substrato, né, contendo a lactose, da mesma forma como ingere no laboratório para fazer também o teste de sangue, e é feito uma análise, né, do hidrogênio, que significa a fermentação bacteriana daquele leite, e se há uma fermentação maior, significa que a pessoa tem intolerância, né? Então, é um teste que comprova, né? Eu vou dizer assim, verdadeiramente que muitas vezes o paciente tem tanto sintoma relacionado ao leite que eu às vezes nem peço, porque eu sei que o paciente vai passar muito mal. Vai sofrer Porque no eu vou teste. dar lactose pura para Sim, aquela pessoa. Então, assim, sim. se eu tenho muita certeza que a pessoa tem intolerância à lactose, aquilo está muito definido, enfim, eu nem peço, porque eu realmente fico com pena da pessoa, porque né, para aquele que é realmente muito intolerante é complicado. Mas na imensa maioria das pessoas onde há dúvida, que é a maioria das pessoas que me procuram, é aquela pessoa que tem um sintoma vago, que se confunde, porque é importante a gente pensar, lembrar também que o sintoma de intolerância à lactose pode estar relacionado a outras doenças, né? Inclusive algumas parasitoses, tipo giardíase, pode dar uma intolerância à lactose secundária, né? O intestino delgado não consegue produzir direito, liberar direito à lactase, e a pessoa fica com uma intolerância à lactose, que ela acha que é uma intolerância à lactose, na verdade é uma giardíase, né? Então tem que pensar nisso também. Por isso que a avaliação com o especialista, o gastroenterologista, é muito importante. Porque às vezes você está suspendendo leite à toa. E aí você vai fazer um tratamento para giardíase e passa a voltar a tomar leite, né? Então, quer dizer, né, muda completamente. Ou às vezes você não tem intolerância só ao leite, tem intolerância a outras substâncias. Às vezes o que você tem é uma gastrite ou uma duodenite, ou você tem um intestino irritável, que aí começa a aparecer outros sintomas juntos também, uma doença Uhum. funcional do aparelho digestivo. Então, por isso que a avaliação com o especialista é tão importante, porque não vai acontecer, né, de ter essa perda, né, desse diagnóstico de outras doenças, né, que é bem Legal. importante também. Ó, o Pablo comentou aqui do teste genético, né? Sim. Você costuma pedir o teste genético ou O só em teste casos muito genético, especiais? são casos muito especiais, não costumo pedir com frequência, porque o teste genético ele me indica a predisposição, ele não me indica a doença, né? Uhum. Ele poderia ser útil nesse diagnóstico diferencial aí, por exemplo, nesse paciente que vai ter dificuldade mesmo para fazer o teste ali, que eu sei que realmente aquela pessoa ali vai passar muito mal se fizer o teste, aí de repente até é válido você pedir o teste genético, né? Uhum. Não é que eu não peço, mas eu peço nessas situações especiais, tá? Legal. Existe, tem menos indicação do que o teste respiratório, por exemplo, ou o Legal. teste de laboratório. E aí, aqui, o Rolf só fez a última, para a gente encerrar essa parte da lactose aqui, ele perguntou, a prova terapêutica é válida nesses casos, né? Quer dizer, suspender.
Sim, O pode leite. ser. Mas eu tenho um pouco de receio da prova terapêutica, porque às vezes, geralmente, essa pessoa vai fazer isso com um nutricionista, um profissional, né? E esse profissional, vou puxar o saco também um pouco, ele é tão bom que ele melhora um monte de coisa na alimentação daquela pessoa, e a pessoa se sente tão bem, não porque ela cortou o leite, mas porque ela Começou a se melhorou a alimentar alimentação dela melhor. como um todo. E aí ela se sente melhor. E ela atribui isso ao leite, para de tomar leite pro resto da vida. Então, assim, tem que também entender isso e saber diferenciar essas situações, tá? Existe a prova, o teste terapêutico é algo válido, né? Pode ser feito, não está 100% errado, mas eu acho, na minha prática, né, um pouco complicado, porque aí você pode dar um carimbo, né, meter um crachá de intolerante à lactose numa pessoa que às vezes simplesmente está precisando de alguns ajustes alimentares. E aí um bom nutricionista fez um bom trabalho, conseguiu ajustar toda a alimentação daquela pessoa e aquela pessoa melhorou, não só por causa do leite, mas por causa de outras coisas, né? Isso também Legal, acontece muito no bom. glúten, também acontece no glúten, Uhum. nos outros carboidratos, né? Bom, vamos entrar no glúten, então, que acho que é o outro. Acho que são os dois grandes coisas que a gente tem que falar hoje, né? Que é a lactose e o glúten. É. Bom, primeira coisa, né? O que é o glúten, né? Porque você vê, você pega qualquer alimento hoje ali, tá lá, contém glúten, não contém glúten, né? Em letras grandes no rótulo e tal, né? Então vamos falar um pouquinho o que é o glúten, né, Simone? Então, o glúten é uma proteína, né, que está presente no trigo, na cevada, né, e no centeio. Então, é uma proteína importantíssima que faz parte da alimentação ocidental, principalmente, há milhões de anos, né? Principalmente a partir do momento que o homem passou a cultivar o próprio alimento, então isso é ancestral, né? Nós éramos nômades, a gente pegava e tirava o alimento da natureza. Depois que se passou a cultivar, uma das coisas que se passou a cultivar foi o trigo, né? Então lá em Roma, lá eles tinham o pão e o vinho, né? Então era o pão, né? Então era o trigo. Então quer dizer assim, o trigo é importantíssimo, ele existe desde que a civilização existe. E, obviamente, que a alimentação cada vez mais ocidentalizada, com derivados de trigo, ultraprocessados de trigo, né, que contém glúten. Por isso que contém glúten em tudo, né? Porque se usa glúten para a preparação da imensa maioria dos alimentos industrializados. Porque, assim, a maçã não está escrito contém glúten, porque ela não é industrializada. Mas o biscoito tá escrito contém glúten, porque ele é industrializado. Então, quer dizer, quando tá escrito não contém glúten, já sabe que não é a melhor coisa para você comer, porque ele é industrializado de alguma forma, tá empacotado. A maçã não precisa de um rótulo, você já sabe que ela não contém glúten, né? Então, assim, é só para entender também que isso é muito mais sério, né? A gente está falando do glúten no alimento ultraprocessado, industrializado. Então, né, esse excesso acabou ao longo dos anos desenvolvendo essas intolerâncias, né? Então, isso é muito antigo, não é uma coisa de agora. Tá na moda por causa da barriga negativa, todo mundo quer ter o abdômen chapado, e aí acha que o glúten vai distender e não vai ficar tão bonito na foto, né? Então, assim, realmente isso acaba virando né, mas calma, né? Nós crescemos, nós nos desenvolvemos como civilização, seres humanos, a partir também da ingesta do glúten. Então, não é um glúten ruim, um trigo ruim, né? Que a gente tem hoje, que, né, teoricamente, nós não tínhamos no passado. Então, por isso que isso está se desenvolvendo tanto por agora, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu vi uma frase recente, só para pegar uma deixa aí que você colocou, né, que eu achei muito legal. Fala assim, aí a gente tem que descascar mais e desembalar menos, né? Sim, Eu adorei essa eu frase. tenho um post no meu Instagram, lá nos primórdios do meu Instagram, os primeiros posts que eu fiz foi exatamente essa frase, né? Porque justamente por isso que eu falei, a laranja não precisa estar escrito que ela não contém glúten, né? Então, ela não tem embalado. Então, tudo que é bonito,
colorido, bem embaladinho, com prazo de validade longo no supermercado, é rico em glúten, em sal, em açúcar, em gordura, né? Tudo para Uhum, deixar aquilo com um gosto mais palatável possível e mais parecido com a alimentação de verdade, que não precisaria de nada disso, né? uhum. Então, é basicamente isso, né? Então, o glúten entra nesse processo, nessa conversa toda de, né, de alimentação ruim, que a gente não pode negar que a alimentação está cada vez pior, né? A alimentação, o padrão alimentar, né? Uhum. Sim, sim, sim. E então vamos falar um pouquinho aí, então, né? Sim, Você falou que tem vários tipos de intolerância ao glúten, né? isso Então, é. aí dizer o que que é a doença celíaca, né? O que que é uma intolerância ao glúten? Acho que é legal a gente definir isso, para também as pessoas também ficam falando muito que todo mundo tem doença celíaca por aí, né? Pois é, então, a doença celíaca é uma doença autoimune grave, né? Que a partir do momento que aquele indivíduo entra em contato com a proteína, com o glúten, ele desenvolve uma resposta imune que destrói, entre aspas, as células e o tecido intestinal, né? Pode causar uma série de problemas, pode causar uma série de sintomas no corpo todo daquele indivíduo, não só no intestino, né? Então, a gente tem N alterações, é uma doença grave e ela exige a total e completa restrição ao glúten. Então, é total e completa, até inclusive os utensílios de casa, o ideal é que sejam diferentes, que não tenham contato com o glúten. Não pode ter traços de glúten na alimentação. É lógico que uma pessoa que se expõe a traços de glúten, uma pessoa celíaca que se expõe a traços de glúten, de, por exemplo, uma panela, um prato, um utensílio, ela é menos, ela vai ter menos problemas que uma pessoa que ingere o glúten diretamente. Mas a gente sabe que existe ali já o contato imunológico daquele traço de glúten com a mucosa intestinal e todo aquele processo acontece. Então, é uma doença grave, é uma doença que a gente tem descoberto cada vez mais na idade adulta. O, a doença celíaca grave da criança, que dá desnutrição, diarreia, de déficit de crescimento, uma criança que não cresce, tal, ela é cada vez mais rara, né? Precoce, né? Que está tendo o diagnóstico precoce cada vez mais, mas de qualquer maneira, ela é uma doença grave, né? Já a alergia à proteína do trigo, ao glúten, também é aquela doença da infância, como eu comentei, menos de 2% das crianças que têm alergia ao glúten ao trigo, na verdade, né? Vão desenvolver a alergia na idade adulta, então ela é rara, eu não vou entrar muito nesse assunto, que tem mais a ver com os imunologistas ou até os próprios pediatras, né? E a intolerância ao Uhum. glúten, que ela não é nem alérgica e nem imunológica, ela não é não celíaca, ela é não celíaca, não alérgica, né? Que advém dessa alimentação ocidentalizada, com excesso de ultraprocessados. Isso vem ao longo dos anos, essa pessoa começa a ter uma dificuldade na digestão do glúten, esse glúten fermenta, né, vai causando sintomas, não só a fermentação, né, porque ela é uma proteína, enfim, mas ela tem uma dificuldade na quebra daquela molécula, aquilo, enfim, o processo fisiopatológico é bastante complexo, sabe, apesar de ser uma doença que a gente vê com frequência, ela é relativamente complexa na questão da patologia mesmo da doença. Mas ela causa sintomas que podem ir desde distensão a gases, pode dar cefaleia, dores no corpo, dores articulares, dores nas juntas, né? E acaba causando esses sintomas todos, né? Então, realmente é comum atualmente, todo mundo que vai, às vezes, reduz o glúten, né? E fala que emagrece, né? Aquele mito, né? Dieta sem glúten emagrece, né? Não comer glúten emagrece. Emagrece porque você substitui o pão, Reduz calorias. né? O macarrão por
legumes, verduras, você vai num bom profissional, num bom nutricionista que vai reorientar você, reorganizar a sua alimentação, porque isso também é bem importante, tá? Não recomendo a ninguém restrição ao glúten, celíacos principalmente, mas mesmo os intolerantes, eu não recomendo a retirada do glúten por conta própria. Inclusive, quando se faz os estudos científicos de estatística, né, de quantos por cento da população tem doença relacionada ao glúten, se fala que essas estatísticas, na imensa maioria das vezes, são furadas porque muitas pessoas acabam cortando o glúten por conta própria, não fazem o diagnóstico, não chegam ao profissional, não vão até o médico. Então, acabam se perdendo essa estatística, né? Porque muita gente faz isso por conta própria. Começa a cortar o glúten em casa mesmo, ali, né? Então, não recomendo, porque eu acho que é uma proteína importante. Junto com ela vem um carboidrato importante, né? Então, eu acho que o ideal é que seja feita a substituição dessas substâncias, né? Desses produtos. Por isso que eu recomendo sempre acompanhamento com um nutricionista, né? Um bom nutricionista. E até porque cortar o glúten mesmo na nossa alimentação é difícil, né? Cortar Porque 100% é praticamente impossível. Mas reduzir o glúten não é sim, difícil, vamos dizer assim, né? Reduzir, uhum. né? Mas o que muita gente prega, né, de forma errada é cortar mesmo, né? É tirar completamente. O que eu não concordo, a não ser que aquela pessoa tenha realmente indicação, sabe? Ó, e esse comentário do Pablo aqui, ó. Comecei a tomar cerveja sem glúten em grande quantidade. Minha ressaca diminuiu bastante. Pode ser um sinal, né? Essa ressaca aí, será que essa ressaca é a intolerância ao glúten? Sem julgamento, não estou julgando ninguém, só estou dizendo que eu sou hepatologista, então eu também, né, estou à Cuidado disposição. Se possível. você precisar, Pablo, fica à vontade, tá? Faço atendimentos para hepatopatas, então, né, já aproveito para dizer isso, né? Mas, enfim, diminuiu a inflamação? Não, eu acho que talvez seja. Não tem nem como te dizer o que pode ter acontecido, né? Pode ser só uma impressão, um efeito placebo aí, um efeito de que você achou que melhorou e às vezes nem melhorou tanto. Ou você é intolerante ao glúten e como você ingeriu menos, porque não bebe mais cerveja com glúten, agora você tem menos sintomas. Pode ser, tá? Não descarta essa possibilidade. Até porque tem pessoas que têm sintomas só sistêmicos, não chegam a ter sintomas intestinais. Então é bem importante a gente falar isso também. Ô, Simone, se aí você estava falando, né, desses intolerantes ao glúten, né? O consumo de muito alimento com glúten leva a essa intolerância, então. Tem muito a ver com o consumo exagerado também Com dos alimentos com glúten certeza. ou não? Com Uhum, certeza. Com certeza. Ao longo da vida, né? uhum, É importante, né, claro, se falar que a exposição ao glúten, inclusive os pediatras, os gastropediatras, recomendam que a criança seja exposta ao glúten logo que tem introdução alimentar ali. Existe a necessidade da exposição, até por questões mesmo imunoalérgicas, né? Mas quando você começa a expor demais ao longo da vida, com certeza você aumenta, sim, a probabilidade daquela pessoa desenvolver uma intolerância. Com certeza, com certeza. uhum. Legal. Aí, ó, o Wolfre de novo aí, ó. Fala um pouquinho sobre os exames diagnósticos da intolerância ao glúten, por Ah, sim. favor. Aí, quando a gente fala da intolerância alérgica, a gente fala dos testes alérgicos ao glúten. Então, é aquele indivíduo que é muito alérgico. Ele tem alergia de pele, ele tem asma, ele vive com a boca, às vezes machuca quando ingere, ou seja, é uma pessoa que realmente você não tem dúvida que aquela pessoa é uma pessoa alérgica, né? Então, aí nessa pessoa adulta, no meu caso, que só atendo adultos, esses seriam os exames que eu pediria, mas geralmente eu encaminho para um imunologista, alergista fazer esse diagnóstico. Então, tem testes para verificar se a pessoa é alérgica ao glúten. A celíaca
ela tem os anticorpos, que são os marcadores, né, da doença celíaca. Os anticorpos, nós temos 3, mas nós usamos basicamente mais 2 deles, né, e que são pedidos no laboratório, né, e é importante você ter esse exame. Você pode usá-los como rastreamento, como o primeiro exame a você fazer, inclusive nos pacientes que têm outros sintomas, sabe? Intolerância, síndrome do intestino irritável, enfim, você pede, porque você tem que ter certeza que aquela pessoa não tem celíaca, né? Então, os marcadores são importantes. Depois você pode, inclusive, pedir também a biópsia do intestino delgado para verificar, né, os critérios que eu peço bastante, né? A biópsia de intestino delgado, né, com a análise do tecido, né, do intestino delgado, que você sabe muito bem que é importantíssimo, né, para a gente estabelecer os critérios que aquela pessoa realmente tem uma doença ali, né? Uhum. Então, E agora, pode falar, fala. Né, porque a biópsia, principalmente do odeno, né, do intestino delgado Sim, ali, eles conseguem ver alterações, mas mais relacionadas à doença celíaca mesmo, isso, eu tô falando né? da celíaca, por enquanto, E né? aí a gente vê atrofia da mucosa, vê inflamação, né? Então são vários critérios que a gente, como patologista, acaba dando diagnóstico muitas vezes da doença por alterações na morfologia do intestino mesmo, né? E aí já Sim. em casos mais graves mesmo de doença celíaca, né? E na intolerância, e aí respondendo, né, como é que faz o diagnóstico, então alérgico tem os marcadores alérgicos, a celíaca tem os marcadores imunes, e a intolerância? A intolerância não tem marcador nenhum. Existem alguns estudos que falam que um dos anticorpos, que é a gliadina, do tipo IgG, geralmente eu peço, mas é em torno de 50% dos pacientes só que tem, né? Então, e também, se ele vai ser positivo, ele vai te dar o diagnóstico? Não. Diagnóstico que vai dar realmente é você fazer 3 etapas. Primeiro, encaminhando ao nutricionista, né? Suspender o glúten, né? Depois, reintroduzir o glúten lentamente e depois avaliar os sintomas, né? Então, você tem que tirar o glúten, notar a melhora, reintroduzir o glúten e notar piora. Você tem que, além de notar melhora na retirada, notar piora na reintrodução do glúten, para você ter o diagnóstico. Então, realmente não é algo assim tão simples. Por isso que a avaliação de um nutricionista, o trabalho conjunto com o nutricionista é tão importante. Legal, ó. Aqui, Bonfim 7492 está aqui. Eu não posso nem preparar alimentos com glúten. Eu tenho muitas crises alérgicas. Está mostrando um caso mais grave, né? Pode ser, sim, um caso de alergia ao glúten. Importantíssimo fazer um teste, né? Tem testes de sangue e testes de pele, né? Também, testes alérgicos de pele que podem ser feitos. Isso eu recomendaria procurar realmente um alergista mesmo. Acho que seria importante, já que tem crises alérgicas, né? Então, já entende que é uma crise alérgica, então acho que seria o ideal procurar diretamente um alergista, até porque pode ser outra alergia, outro tipo de alergia, então acho que seria o ideal. Mas, inclusive, até tem. Uma vez eu recebi essa pergunta: quem tem celíaco, foi celíaca, na verdade, que perguntaram, pode trabalhar numa padaria? Né? Só mexe com trigo o dia inteiro. Exatamente, né? Não recomendaria trabalhar em padaria, né? Então, assim, a mesma coisa, sabe? O alérgico a glúten também não recomendaria jamais trabalhar dentro de uma padaria, né? Entendeu? Com certeza. E só dando um recado aqui, né, pessoal, que a gente aqui no Artemis temos um laboratório completo aqui, então se precisar dos exames, a gente faz praticamente todos os exames, tanto os exames de sangue, os exames genéticos, as biópsias, tudo lá no Artemis, a gente está preparadinho aí para atender da melhor forma possível, tá? Eu acho que assim, estamos chegando no final da live aqui, né, Simone? Eu acho que aqui, a gente tem que deixar um recado, né? O quanto que uma alimentação saudável, equilibrada, né? E melhor, ajuda a você não ter intolerâncias ou alguns problemas assim, né? Então, acho que o que você tem a dizer sobre isso?
Sim, eu acho que a imensa maioria desses problemas relacionados às intolerâncias, de todas as origens, elas vêm já desde as primeiras exposições, como eu comentei, né? Uma boa flora intestinal, né? A exposição adequada a esses produtos, né? Ingerir, de preferência, alimentos menos processados possível, né? Para evitar esse tipo de sintoma de intolerância, nessa síndrome de intolerância alimentar. Então, quanto mais in natura aquele produto, né, com menos alimentos ultraprocessados, menor a chance de você entrar em contato, por exemplo, com a frutose livre, que é a frutose que também dá um carboidrato que dá bastante sintoma, ou com o próprio glúten, né? Enfim, então acho que é importante a gente entender o quanto, e a gente sabe que hoje em dia tem inclusive cepas, né, de lactobacilos, de probióticos, que já estão sendo estudadas para tratar essas intolerâncias. Então, talvez num futuro próximo, né, já existe algumas tentativas de alguns produtos já no mercado para isso, mas ainda não está 100% esclarecido, mas talvez no futuro próximo a gente consiga, mas isso vem do quê, né? Vem de provavelmente algo que deveria ter sido feito lá atrás, na alimentação, né? Da criança, do adolescente, do próprio adulto que tenta se cuidar com uma saúde, ter uma saúde melhor e às vezes tenta procurar uma alimentação mais saudável, seria o ideal. Legal. E Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. E o estudo da microbiota intestinal tem alguma coisa já que pode ajudar nessa história ou ainda não? Ainda é muito precoce isso ainda. Não, tem sim. Uhum, Principalmente quando a gente fala na questão do supercrescimento bacteriano, que é uhum. que aí eu vou mais além, né? Que o supercrescimento acontece até antes da intolerância, porque acontece mais precoce, né? Então, que é assunto para uma outra live, porque ele é um assunto extenso, mas o supercrescimento bacteriano, as disbioses, alterações de flora, tudo isso está sim relacionado às intolerâncias. Isso já é comprovado, sim. Então, quando você faz um estudo da microbiota, entende que aquela microbiota não é saudável, provavelmente aquele indivíduo vai ter alguma intolerância, tá? Se não, várias, né? Uhum. Legal, muito bom. Bom, então aqui a gente fala, né? E aí a gente volta sempre nesse tema da alimentação saudável em toda quase live que a gente faz aqui, né? Porque aí você tendo uma alimentação saudável, você diminui câncer de intestino, você diminui problema de gastrite, você diminui a obesidade, você diminui problema cardiovascular, você diminui problema com diabetes e assim vai, né? De você se alimentar melhor, comer alimentos mais saudáveis, né? Comer mais fibra para você ter um funcionamento intestinal melhor, né? E evitar esses alimentos que são problemáticos, né? Esses ultraprocessados, né, Simone? Isso mesmo, isso mesmo. Acho que é bem importante a gente falar isso, né? E tudo vem, né? Que a gente é exposto, né? Nós não temos também toda a culpa. Esses alimentos estão aí, estão expostos, e a gente acaba ingerindo, né? E vê que, mas não é o ideal, né? Legal, muito bom. Bom, então vamos, né, encerrando a nossa live aqui hoje, Quero né? Muito obrigado aí, Simone, tá? Muito obrigado mesmo pela disposição do seu tempo, para a gente poder ter discutido esse assunto que está tão em moda hoje, tão importante, né? E então te agradecer demais por ter disponibilizado esse tempo, Com né? certeza, eu quero agradecer mais uma vez, mais uma live, né? Que a gente participa, sempre é ótimo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo gastroenterologia, então tudo que eu falar é sempre um prazer estar aqui conversando, nesse bate-papo e respondendo as perguntas. Eu tenho o meu Instagram, @doutora Simone Braga. Então, quem tiver também alguma dúvida, né, que quiser também perguntar mais alguma coisa sobre esse assunto, eu estou disponível lá no meu Instagram, via direct, via mensagens, tá? Quem quiser conversar, continuar esse bate-papo. E agradeço mais uma vez, Fábio, pelo convite. É sempre um prazer a gente Legal. trocar ideia aqui. Olha, então
Pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou até essa hora aqui acompanhando a gente, tá? Lembrando novamente que essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho ela já está disponível aqui no IGTV do Instagram. Então aí vocês podem estar compartilhando, disponibilizando aí para outras pessoas que perderam essa live, por acaso queiram assistir. E amanhã, nosso canal do YouTube vai estar lá, tá? Essa live. Já estamos chegando quase a 100 lives nesses 2 anos que a gente tem feito lives aí, né? Então, é um canal com bastante conteúdo, com bastante informação, com muitos colegas muito capacitados aí que a gente trouxe para a gente estar conversando aí sobre temas de saúde. Então, pessoal, boa noite e muito, muito obrigado por estarem aqui acompanhando essas lives do Artemis Laboratório. Obrigada, boa noite. Boa noite.